Oi, crianças! Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 25 de agosto. Olha como o tempo está passando tão rápido, não é? Agora teremos aula de matemática e hoje nós iremos conhecer tabelas com intervalos. Então vamos lá, peguem o livro de matemática de vocês e abram na página 134. Vamos lá. Tabelas, intervalos, probabilidade e estatística. As tabelas correspondem a uma forma de tratar e organizar as informações. Os intervalos correspondem ao conjunto de valores que estão entre duas informações dadas, as quais chamamos de limites do intervalo. Vocês estão vendo aí duas tabelas, tá? Essas duas tabelas, elas têm as mesmas informações. Observe a tabela com a altura dos estudantes de uma turma do terceiro ano. Olha, tem a altura que vai de 1,36 m até 1,55 m, tá? E tem a quantidade de estudantes. Então, eles pegaram esses dados, fizeram outra tabela com intervalos, olha, de altura. Agora observe as informações que foram reorganizadas por intervalo. Olha, eles pegaram aí a altura de 1,36 m a 1,40 m e colocaram do lado a quantidade de estudantes que tem entre essas alturas. Depois eles pegaram a quantidade de estudantes que tem de 1,42 m a 1,45 m. Depois eles pegaram estudantes de 1,47 m a 1,50 m e do lado eles colocaram a quantidade de estudantes que tem essas alturas. Eles pegaram aí também de 1,53 a 1,55 m e do lado eles colocaram a quantidade de estudantes. Se eu pegar uma tabela, colocar o nome de todos vocês um embaixo do outro e colocar a idade, eu fiz uma tabela. Mas se eu quiser fazer outra tabela com intervalos, eu posso criar outra tabela e colocar as crianças que os nomes começam com a letra da letra A até a letra E. Aí fazer o outro da letra E até a letra R. E outro da letra R até a letra Z e colocar o nome dos alunos, colocar a quantidade de alunos. Eu vou fazer isso dependendo do que esta tabela vai me pedir. Vocês viram aí que não é complicado, não é difícil. Vocês que conhecem as tabelas, vocês estão percebendo aí que essa tabela ela é bem mais detalhada, tá? E é bem facinho. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar a Pro, tá? Eu nem vou escrever no quadro, porque para fazer essa tabela, o quadro é pequeno, ficaria um pouco complicado. Então, vocês irão fazer as atividades da página 135 e da página 136, mas não irão fazer nem a 137 e nem a 138, tá? Então, na página 135, aqui pergunta: observe a tabela e reorganize suas informações de acordo com os intervalos apresentados e depois escreva as respostas das perguntas. Tem uma tabela aí que tem o peso, não é? Os quilos. E embaixo tem os estudantes, a quantidade de estudantes que tem aquele determinado peso. Tem aí 21 quilos, 22, 23 até 45 quilos. Então, embaixo tem uma tabela que pergunta o peso e o estudante, mas o peso não tá a quantidade de apenas um estudante. Está pedindo o peso de 24 a 24 quilos. Quantos estudantes tem de 21 a 24 quilos na tabela acima? Quantos estudantes tem de 26 a 30 quilos na tabela de cima? De 33 a 35 quilos e de 39 a 40 quilos, de 41 a 45 quilos. Vocês irão procurar na tabela de cima para responder na tabela de baixo. Letra A. Qual é o intervalo ou quais são os intervalos com a maior quantidade de estudantes
Quais são desses intervalos aqui que vocês responderam na tabela de cima tem a maior quantidade de estudantes? Letra B. Quais são os intervalos com a menor quantidade de estudantes? Então, em cima está perguntando a maior quantidade e a questão B está perguntando a menor quantidade. Segundo, observe a tabela com as faltas da turma D. Amélia, e depois organize as informações em trimestres. Em seguida, escreva a resposta das perguntas. Trimestre quer dizer de 3 em 3 meses. Então, aí tem o mês de janeiro a dezembro, a quantidade de faltas de janeiro a dezembro. Aí tem o trimestre. O trimestre vai de janeiro a março, de abril a junho, de julho a setembro, de outubro a dezembro. E quais são as quantidades de falta que tem? Vocês irão somar aí e irão colocar. Letra A. Quais são os intervalos com a maior quantidade de falta dos estudantes? Quais são os meses? Quais são os intervalos que tem? Letra B. Quais são os intervalos com a menor quantidade de falta de estudante? Vocês vão olhar aí. Então, a letra A, vocês vão ver qual é que tem a maior quantidade, quais são os meses, e letra B, quais são os meses com menor quantidade. Já lá na página 136, vocês irão, terceiro, observar a tabela com a distribuição de estudantes matriculados numa escola, tá? Tem do maternalzinho, que é de 1 ano, vai maternal de 2 anos, jardim 1, 3 anos, jardim 2, 4 anos, jardim 3, 5 anos. Esses aí pertencem à educação infantil. Depois tem do 1º ano do ensino fundamental ao 9º ano do ensino fundamental. Então, todos esses aí são do fundamental. E do 1º ao 3º ano do ensino médio pertencem ao ensino médio. Então, tá pedindo aqui a tabela. Reorganize essas informações, fazendo uma tabela com os intervalos de acordo com a modalidade de ensino. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aí tem aqui na tabela de baixo que vocês irão responder, não é a modalidade de ensino. Vocês irão colocar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e a quantidade de alunos que tem. Responda. Letra A, os intervalos têm a mesma quantidade de anos? Vocês vão olhar aí, tem a mesma quantidade? Letra B, quantos anos a educação infantil tem? Vocês vão olhar aí. Letra C, quantos anos o ensino fundamental tem? Vocês irão contar também. E letra D, quantos anos tem o ensino médio? Vocês irão contar e irão colocar aí. Vocês sabem que qualquer dúvida a gente pode tirar à noite no Meet, mas tenho certeza que vocês irão fazer essa atividade porque tá tranquila, tá? Então, boa sorte para vocês, boa atividade. A gente se encontra à noite no Meet para as correções e para tirar as dúvidas. Um beijão e fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês.